Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitai o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, como nós precisamos, Senhor, do socorro do Senhor nesse momento, porque a Tua palavra, Senhor, aberta aos nossos corações, nós carecemos, Senhor, da visitação do Teu Espírito a cada um de nós. Senhor, pega essa palavra em nossos corações hoje e descortina o véu do nosso coração, para que essa palavra penetre e transforme as nossas vidas, Senhor. Expõe o nosso coração, mostrando como nós carecemos do socorro do Senhor. Ó Senhor, que essa palavra, ela transforme cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Senhor, o Senhor não nos trouxe aqui essa noite simplesmente para ouvir homens, mas o Senhor trouxe cada um de nós aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir o falar do Teu Espírito a cada um de nós. Por isso, Senhor, nós cremos que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Por isso, toma ela e aplica ao nosso coração, para que haja transformação em nossas vidas, Senhor. Para que haja arrependimento, Senhor. Dá-nos, Senhor, um verdadeiro arrependimento diante do Senhor, por aquilo que nós temos vivido fora da Tua palavra, Senhor. Transforma as nossas vidas nessa noite, por misericórdia, Senhor. E nesse momento, Tua igreja reunida, Senhor, nós clamamos: todas as hostes espirituais do mal está repreendida no nome de Jesus, para que a Tua palavra encontre livre caminho nos nossos corações, para a glória do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, porque a palavra dele, por mais que a gente
tenha lido esse texto, por mais que nós tenhamos conhecido esse texto, sempre ele tem algo para falar conosco, né? Então a gente pode perceber aqui, irmãos, que havia um fariseu muito importante, um religioso muito importante, e esse religioso vai ter com o Senhor Jesus. E por quê? Porque ele ouvia os ensinamentos do Senhor, e ele percebeu que tinha algum fundamento ali, então ele foi até o nosso Senhor Jesus, e falando dos sinais que Jesus fazia, mostrando que Deus era com o Senhor, né? E o Senhor então não quis muita conversa com ele, já foi logo no ponto que o Senhor sempre vai requerer de nós, dizendo assim, Nicodemo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o mais interessante, irmãos, é que nós vemos a palavra de Deus, os homens fazendo pergunta para o Senhor, e o Senhor sempre esclarecendo as dúvidas de cada um deles. E é assim que nós devemos ir para o Senhor, irmãos, porque muitas vezes nós temos algumas dúvidas, mas nós guardamos essa dúvida para nós, e nós não expomos diante do Senhor aquela dúvida que está no nosso coração. Nicodemos, ele fala assim, mas como um homem velho pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E o Senhor Jesus disse, não, Nicodemos, o que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Mas o mais interessante é que no verso 5, depois que Nicodemos pergunta ao Senhor se um homem velho pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, o Senhor Jesus disse para ele, não. Respondeu Jesus no verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então são dois aspectos muito interessantes, irmãos, para nós ponderar no nosso coração. Ver o reino de Deus, você precisa crer na obra da cruz. E nós vamos ver qual é a obra da cruz que o Senhor Jesus coloca aqui, né? Porque nós éramos inimigos de Deus. Deus nos reconciliou através da morte do nosso Senhor Jesus, quando nos colocou no corpo de Cristo, lá na cruz, quando nós morremos com Cristo e fomos sepultados com Cristo, e quando ressuscitamos com Cristo, nós nascemos de novo. Então nós já deslumbramos, né? É o que diz lá em Efésios, né, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e para nós sermos filhos. Então essa filiação aconteceu quando nós nascemos de novo. Então nós conseguimos deslumbrar que nós somos filhos, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor, e nós temos um reino. Nós conseguimos já deslumbrar o reino de Deus na nossa mente, sabendo, quando nós nascemos de novo, quando nós cremos na obra da cruz, e o Senhor vai explicar aqui qual é essa obra que Ele vinha realizar, quando Ele fala aqui no verso 14, dizendo assim, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmão, nós precisamos pegar esse texto e folhear a Bíblia, para nós conseguir compreender o que aconteceu naquela cruz, por que nós precisamos crer, sabe? Nós precisamos crer nele porque nós éramos inimigos de Deus, e naquela cruz ele nos substituiu. Houve uma substituição. Quem deveria morrer era nós, porque nós éramos inimigos de Deus, mas vem o Filho dele sem pecado nenhum e se oferece para morrer no nosso lugar. Só que não foi só ele que morreu naquela cruz, sabe? Não foi só ele, foi nós morremos juntamente com ele, porque é o que fala lá em Romanos capítulo 6,
que nós fomos sepultados na morte, no batismo, na morte com nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos ressuscitados. Vamos olhar esse texto, irmão. Não desmarquemos aqui, mas é muito importante nós compreendermos qual é o significado, qual é o significado de nós nascermos de novo, né? Qual é o significado, o que aconteceu conosco? Romanos capítulo 6, verso 3, nos fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, irmão, nós fomos batizados na morte com o nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? E aí ele vai seguindo, no verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida, sabe? Então, irmãos, isso significa muita coisa para nós, porque significa que nós podemos deslumbrar o reino de Deus, porque nós nascemos de novo, sabe? Agora o Senhor ele dá um passo a mais. Então nós precisamos, aqui em João, o verso 3, então nós conseguimos contemplar o reino de Deus quando nós nascemos de novo, quando nós ganhamos a vida de Cristo dentro de nós. Agora, irmãos, o segundo passo, o Senhor diz assim, no verso 5 aqui de João capítulo 3, ele diz: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, como nós precisamos folhear a palavra e buscar a revelação do Senhor, porque nascer de novo não nos garante que nós vamos herdar. Nós vamos nascer somente, se nós nascermos de novo, não nos garante que nós vamos entrar no reino de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos nascer da água e do Espírito, né? Isso quer dizer, irmãos, a água aqui é a palavra de Deus, é a palavra, sabe? A água, quando chegou a nós, porque a palavra é aquela que nos purifica. A palavra é aquela que chega para nós e mostra para nós: você é pecador e você precisa ser limpo, né? E quando nós nos arrependemos, então a palavra tem o poder de nos limpar, de nos purificar, porque a palavra mostra o sangue de Cristo para cada um de nós, né? Vivermos na palavra de Deus e vivermos no Espírito de Deus. É assim que nós vamos entrar no reino de Deus, viver no Espírito, porque se nós só nascermos de novo e vivermos a nossa vida aqui nesse mundo, do nosso jeito, da forma com que nós queremos, irmãos, nós não vamos entrar no reino de Deus, nós vamos ficar para o lado de fora, né? Então, irmãos, é muito sério nós poder deslumbrar a palavra do Senhor e vai havendo essa conversa com o Senhor. Mas o que me chama a atenção também está no verso 8, que ele diz assim: o vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, irmãos, significa o quê? Significa que se você nasceu de novo e você vive no Espírito, você não se manda mais. Quem manda em você é o Senhor. É o Espírito que Ele colocou dentro de você. O Espírito é que vai conduzir a tua vida, a minha vida, não mais do jeito que eu quero, não mais do jeito que eu acho melhor, não mais do jeito que é melhor para mim, não. Se nós vivemos no Espírito, irmãos, nós não sabemos mais
o que nós vamos fazer amanhã. Nós podemos até fazer alguns planos, mas se vivemos no Espírito, o Senhor pode mudar totalmente e Ele conduzir as nossas vidas, segundo a vontade dEle. É assim que nós vamos entrar no reino de Deus, é assim que nós vamos entrar, é assim que nós vamos herdar, sabe? Porque quando nós andamos no Espírito, há uma esperança para nós. E a esperança é, quando que o reino de Deus virá? Quando, irmãos? Quando que o reino de Deus virá? Sabe, se nós estamos vivendo no Espírito, o desejo nosso é que esse reino venha logo, porque nós não pertencemos a esse mundo mais, nós não pertencemos a ele. Se nós ainda estamos agarrados a esse mundo, nós precisamos ir aos pés do Senhor e sondar o nosso coração. Será que eu estou vivendo no Espírito ou estou vivendo na carne? Se eu estou vivendo na carne, eu estou vivendo perigosamente. Um passo a ser tirado do reino de Deus, porque nós não sabemos, irmãos. A gente sempre diz assim, amanhã eu vou para o Senhor, ou semana que vem eu vou me dedicar ao Senhor, essa semana eu tenho algumas coisas para fazer, amanhã eu vou mudar minha vida aos pés do Senhor. Quem garante que nós vamos chegar até amanhã, né? O dia da busca do Senhor é hoje, afinal é agora, porque nós não sabemos daqui a pouco. E se nós partir daqui sem uma revelação plena, sem a vida de Cristo pleno em nós, nós estaremos reprovados, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor é sério, o Senhor é muito, Ele é amor, isso aí ninguém tem dúvida, porque Ele deu o seu Filho unigênito, que é o que vai falar no capítulo, no verso 16 aqui que nós estamos lendo de João 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? E Jesus nos amou tanto que foi para aquela cruz. Ele não olhou a vergonha, mas Ele olhava para os filhos que Ele iria resgatar para o Pai. Então Ele nos amou. Agora, como que nós vamos viver uma vida do nosso jeito, sem uma dependência total do Senhor? É algo para nós pensarmos, é algo para nós irmos aos pés do Senhor, porque, irmãos, a nossa pátria não é aqui nessa terra. O Senhor tem nos dado graça de nós permanecermos aqui, de nós trabalharmos aqui, de nós negociarmos, de nós cuidar das nossas famílias, mas o nosso coração, o anelo do nosso coração não é mais aqui. Enquanto Ele nos deixa aqui, nós vamos ver os textos, como é que nós devemos viver aqui, né? Ele nos dá a graça de vivermos aqui, mas vivermos revestido de Cristo, vivermos para Ele. E se nós vivermos para Ele, a nossa vida vai ser uma vida de amor, de doação para os outros, e não para nós, sabe? Então isso muda tudo, irmãos. E o nosso desejo vai ser sempre este: ó Senhor, quando o Senhor vai rasgar os céus e buscar a sua igreja, né? Então, irmãos, como nós precisamos, eu quero deixar esse texto aqui para nós andarmos um pouco, para nós percebermos que nós não somos mais desse mundo. Vai lá para Hebreus 11, a partir do verso 13. Falando dos pais, de todos aqueles que chamado nesse capítulo, pai da fé, os pais da fé que viveram nesse mundo, que passaram aqui pelo mundo e tiveram as suas vidas pela fé diante do Senhor. E como é que eles viveram aqui? Para deixar exemplo para nós. No verso 13 ele diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem obtido a promessa,
vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamados o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém? Irmãos, então esses homens viveram lá atrás, eles olhavam para frente. Eles olharam para a promessa de que o Messias viria. O Messias viria para fazer uma obra transformadora nessa vida, né? E eles anelavam, e eles viveram a sua vida totalmente pautada nisso, não olhando mais para esse mundo, mas olhando para o Senhor, olhando para a vinda do Senhor. E então eles não olhavam mais, eles aspiravam uma pátria superior. Por isso que eu falei que Deus é sério, irmãos, assim como Ele trabalhou na vida desses homens. E se nós olharmos, todos esses homens aqui foram homens pecadores, foram homens que erraram, iguais a nós, né? Nós não somos nem melhores e nem piores do que esses homens. E se nós olharmos o contexto de cada um deles, nós vamos perceber isso. Mas Deus teve paciência com cada um deles, trabalhando na mente, no coração, transformando essas vidas, ao ponto do Senhor poder usá-los para glorificar o seu nome. E eles olhavam para Jesus, que viria. Agora, e nós, irmãos, e nós tivemos um deslumbre de olhar para trás, que Jesus veio e transformou as nossas vidas. O Senhor transformou as nossas vidas. O Senhor fez uma obra perfeita para nós. Então nós olhamos para trás, recebemos essa obra dele, e agora nós olhamos para frente, porque Ele virá buscar a cada um de nós. Ele virá. Agora, qual é o desejo do nosso coração? Assim como esses homens, por isso que eu disse, irmãos, Deus é sério. Assim como Ele falou a esses homens, Ele não se envergonha de que esses homens chamassem Deus. E quanto a nós, será que Deus vai se envergonhar de nós? Se nós não honrarmos Ele com a nossa vida, se nós não vivermos no Espírito, irmãos, nós estamos sujeitos a ser descartados pelo Senhor. Naquele grande dia Ele dizia assim: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Sabe, então, como nós precisamos dessa maravilhosa graça do Senhor que veio até nós, né, mostrando para nós quem nós éramos, e o Senhor pegando cada um de nós lá no pecado, na lama, e transformando as nossas vidas de filhos da ira em filhos de Deus, de trevas em luz. Sabe, isso precisa impactar o nosso coração para que a vida de Cristo realmente possa fluir para a glória do Senhor. Vamos mais um pouquinho, irmãos, para frente aí em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, 12 e 13 nos diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita
justiça. Esse é o nosso anelo. Será que nós estamos esperando? Mas a Bíblia não diz que só esperando, mas apressando a vinda de Deus. Olha que precioso, irmãos. Se nós vivermos a vida diante do Senhor, da forma com que Ele deseja que cada um de nós vivamos, irmãos, nós podemos apressar a vinda do nosso Senhor. Nós podemos apressar, né? Por quê, irmãos? Porque o nosso anelo deve ser novos céus e nova terra. Porque, irmãos, quando nós deslumbrarmos, quando novos céus e nova terra vir, sabe, a dor não existirá mais, nem choro, nem pranto, tudo será transformado, nós receberemos um corpo glorificado. Agora, irmãos, até que isso aconteça, como é que está sendo o nosso viver diário, né? Como está sendo o nosso viver diário, né? Essa é a grande pergunta e essa é o que cada um de nós precisa responder ao nosso coração. E nesse responder, irmãos, nós podemos, cada um de nós, estar aos pés do Senhor e dizendo para Ele: Senhor, sonda o meu coração. Só Ele pode sondar o meu coração. Só Ele pode sondar o nosso coração. E só Ele pode mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Só Ele, irmãos. Sabe, porque que graça, essa graça maravilhosa que o Senhor trouxe até nós. E sabe como que o Senhor vai mostrar para nós? Sabe qual o caminho que Ele vai mostrar para nós? Vamos lá para Colossenses 3, a partir do verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. É isso, quando nós formos aos pés do Senhor, Ele vai mostrar para nós: você precisa despojar, né? Primeiramente no verso 5 ele diz assim: vocês precisam fazer morrer a vossa natureza terrena, né? Se nós formos sinceros no nosso coração, quando nós chegamos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, sonda o meu coração, Ele vai dizer assim, como Ele diz aqui no verso 1 desse capítulo 3, Ele diz assim, se você ressuscitou, você deve buscar as coisas do alto, você deve buscar a mim, que eu estou aqui com o Pai, e você deve não pensar nas coisas aí da terra, mas você deve buscar as coisas do alto. Sabe por quê, irmãos? E ele vai dizer assim: sabe por quê, meu filho, você deve buscar as coisas do alto? Porque você morreu, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, irmão, meu filho, você é meu. Sabe o que Ele vai falar para você? Você é meu. Agora eu vou te capacitar, eu vou te dar graça para você fazer morrer a tua natureza terrena. Você pode, porque eu te dou capacidade, porque você era escravo do pecado, eu te libertei na cruz, eu levei sobre mim os teus pecados, eu te atraí no meu corpo lá na cruz, e fiz você morrer juntamente comigo, mas você não ficou na morte, você ressuscitou quando o Pai me ressuscitou da morte. Agora você deve viver a vida minha em você, né? E aí ele vai começar, e aí ele vai
E aqui nós temos uma lista do que nós devemos fazer morrer na nossa, daquilo que nós éramos, né? Uma lista boa, mas o que me chama a atenção é o verso 8, que ele diz: agora, porém, despojai-vos. Irmãos, nós só podemos despojar alguém que morreu. Alguém que morreu. Sabe, então, e ele diz assim: despojai-vos de tudo isso, da ira, você pode despojar. Por quê? Porque você morreu. Eu coloco a minha vida diante de você, e você pode tomar posse da minha vida para que você se despoje dessa... Abra o seu coração para mim, deixa eu entrar no teu coração, e você vai saber que eu vou poder tirar tudo, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Você tem, muitas vezes o Espírito vai falar, você tem muita tendência de mentir. A Bíblia, a palavra de Deus: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem. Sabe, você não precisa mais viver mentindo, você não precisa mais viver enganando, porque você se renovou, você foi revestido de Cristo. O teu velho homem foi crucificado. Agora quem vive em você sou eu, né? E nesse viver, irmãos, não há mais diferença, porque aqui nós estamos num grupo bastante grande de irmãos. Uns têm um gosto, outro tem outro gosto. Uns têm umas tendências, outro tem outra tendência, mas quando todos nós fomos colocados em Cristo, e todos nós fomos ressuscitados em Cristo, agora o que deve prevalecer no nosso meio? A vida de Cristo. A vida de Cristo. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em cada um de nós, e é esse Espírito que vai dirigir a nossa vida. Por isso que nós vemos lá, o vento sopra aonde quer. Nós ouvimos o vento, mas nós não sabemos para onde que ele vai. Assim é nós. Nós recebemos o mesmo Espírito. E então o Senhor é que vai ditar as regras para cada um de nós. Porque nós não sabemos mais para onde que nós devemos ir, por isso nós precisamos estar aos pés do Senhor, lendo a palavra dele para ver qual que é a mente do Senhor para cada um de nós. A única coisa que ele nos colocou é todos nós em um único corpo, onde Cristo é o cabeça, e ele vai ordenar cada um de nós para onde ele quer. Por isso que o verso 11 nos fala: no qual não pode haver mais divisão. Não pode haver mais rico, nem pobre, nem sábio, nem pouco instruído, porque todos nós somos filhos, iguais. Irmãos, será que... Vamos pensar aqui na nossa família, né? A mãe e o pai têm 5 filhos. Será que ele tem preferência? Não, irmãos. Os filhos que acham que tem preferência, sabe? E a gente pode cuidar mais de um do que o outro. Por quê? Porque aquele que a gente cuida mais é o que necessita naquele momento, mas todos têm recebido o mesmo cuidado. Todos recebem o mesmo amor. Um pode carecer de um carinho a mais por causa da carência, porque o pai e a mãe vê a necessidade do filho e cuida para que... E assim é Deus, irmãos. No nosso meio, quantos irmãos aqui que estão com o coração dilacerado? Pode ter certeza, o Senhor está cuidando mais daquele do que o outro que está mais tranquilo. Então o Senhor sabe a medida exata. Ele cuida, né? Ele cuida de cada um de nós, mas para Ele não há mais diferença. Todos nós somos um em Cristo. E Ele nos dá papéis para nós exercer diante dele. Que os homens pegam esses papéis
e coloca em graus de um é mais do que os outros. Não, irmãos, todos somos iguais em Cristo Jesus. Por isso que no verso 12, ele começa a falar algo muito importante. Lembre-se que nós estamos estudando, nós nascemos de novo, nós deslumbramos o reino de Deus. Mas ele diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, nascer de novo é você ganhar a vida de Deus, a natureza de Deus em você. Mas agora você precisa desenvolver essa natureza para ser semelhante a Cristo. E para você desenvolver ficar semelhantes a Cristo, você precisa descartar, você precisa despojar os teus desejos por esse mundo, os teus prazeres, os teus quartos secretos no teu coração. Você precisa entregar para o Senhor, para que Ele limpe o teu coração. Porque o Senhor não vai habitar num coração sujo. Ele vai limpar o nosso coração primeiro. E para limpar o coração, Ele diz assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, sabe? Então é nós desejar, dizer, Senhor, entra e limpa. Por isso que eu falei, irmão, nós precisamos estar aos pés do Senhor, para dizendo assim, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo teu caminho, Senhor. Somente o Senhor é que pode entrar e sondar o nosso coração. Mas vamos mais um pouco, irmãos, para nós sermos semelhantes a Cristo, não é? É nessa caminhada de comunhão com Ele que Ele vai dizendo assim no verso 12: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha que precioso. Irmãos, esses atributos não são nossos, não. As nossas obras, está aqui no capítulo, está no verso 5. As nossas obras está no verso 5, que vai falar assim: fazei morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Então, as nossas obras são essas. E nós temos várias listas nas epístolas, e em Apocalipse também, que aquilo é nosso, aquilo era a nossa natureza antes de nós sermos regenerados. E essa natureza que nós tínhamos, ela foi crucificada com Cristo. Ela está crucificada com Cristo e nós devemos deixar ela lá. É por isso que nós podemos despojar dessas coisas, ira, indignação. Nós podemos tirar de nós quando o Senhor entra no nosso coração e limpa. E quando Ele entra, Ele tira a nossa soberba, a soberba da nossa vida. Quando Ele tira, o que Ele coloca no lugar? Bondade. Ele coloca bondade no nosso coração. Sabe, quando Ele tira a ira de nós, além da bondade, Ele coloca a humildade no nosso coração. Então Ele vai trazendo esses atributos dEle em nós. E quando Ele traz um atributo desse, nós ficamos mais parecidos com Ele. Nós ficamos mais... nós vamos poder testificar daquilo que o Senhor tem feito em nós. Sabe, então, como nós precisamos nos revestirmos como eleitos de Deus. E nós somos amados de Deus, né? Santos. Santo quer dizer separado. Nós somos um povo separado desse mundo. Não temos o direito de viver agarrado a esse mundo, porque nós fomos tirados dele.
Nós somos santos, nós somos um povo exclusivo do Senhor, né? Como diz lá 1 Pedro, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus? Porque Cristo nos comprou com seu precioso sangue. Ele nos comprou, simples assim, e somos dele. E devemos honrar a Ele. E Ele nos dá todo o direito de dizer assim, ó, revistam-se como eleitos meus, porque vocês são amados. E quando vocês se revestirem, quando vocês desejarem isso, vocês vão ser misericordiosos, porque eu sou misericordioso. Vocês vão ser bondosos, porque eu sou bondoso. Vocês vão ser humilde, porque eu sou humilde. Vocês vão ser manso, porque eu sou manso. E vocês vão ser longânimo, porque eu sou longânimo. E como Ele é longânimo, quanto tempo Ele está esperando nós nos rendermos a Ele? Se nós fizermos uma retrospectiva na nossa vida, quantos anos, irmãos, o Senhor está ali aguardando, com paciência, a nossa rendição total a Ele, né? A gente entrega algumas coisas para Ele, e o resto nós retém. O Senhor diz, não, eu quero tudo. Eu quero tudo, eu quero ter o coração completo para que eu viva, né? E Ele nos dá, agora, mais interessante que Ele nos dá esse suporte para nós poder viver a vida aqui, enquanto nós estamos aqui, né? Por isso que quando nós nos revestimos como eleito de Deus, aí Ele começa a colocar algumas coisas no verso 13. Ele diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Simples assim, sabe? É Ele que nos traz e Ele nos capacita a suportar uns aos outros. Se não fosse o Senhor, irmãos, nos dar graça, nós não estaríamos esse tempo todo aqui. Cada um de nós estaríamos nos nossos afazeres, mas o que o Senhor faz conosco? Nos junta para quê? Para nós poder cuidar uns dos outros, para nós poder zelar de uns para com os outros, nós poder orar uns pelos outros. Irmão, e ninguém de nós aqui pode dizer assim, lá em casa não tem problema. Todos nós poderíamos chegar aqui e nós ficaríamos penso que umas 2 horas depois nós estaríamos esgotados, chorando, todo mundo, com 2 ou 3 que falassem, né? Porque nós temos muitos problemas, nós temos muita dificuldade, mas graças ao Senhor, é Ele quem nos dá o suporte para nós passar pelas dificuldades. Por isso que lá em Hebreus 12, nós devemos fazer essa nossa caminhada olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele. Nós só vamos poder fazer essa caminhada se nós olhar firmemente para Ele, porque senão, irmãos, se nós tirar os olhos do Senhor, como Pedro, que desceu do barco lá quando Jesus estava andando por sobre as águas, quando Pedro desceu e foi olhando para Jesus, segundo a palavra do Senhor, e ele foi caminhando por sobre as águas, mas quando ele tirou os olhos do Senhor, ele teve que olhar para um lado ou para o outro. Ele olhou para o vento e olhou para as ondas, e aí afundou. Quantos de nós têm tirado os olhos do Senhor e olhado para a circunstância da nossa vida? Se nós olhar para as dificuldades, irmãos, se nós olhar para o nosso cônjuge, nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir. Agora nós devemos olhar para Jesus, porque é Ele que nos dá força, né? E aí nós devemos perdoar, assim como nós recebemos o perdão, nós vamos poder perdoar também, assim como Ele nos perdoou.
Olha que precioso. Olha como fica leve. Porque nós vamos perdoar não com o nosso perdão. Nós não temos capacidade de perdoar ninguém, mas é com o perdão de Cristo. É com o perdão dele, é com o aval dele que nós vamos perdoar, né? E ele vai mais um pouquinho, irmãos, dizendo assim no verso 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe? O amor é o ápice da nossa vida aqui, de nós poder ter essa comunhão. Porque primeira coisa, irmãos, que Deus fala que Ele é amor. Ele é amor. E aí a palavra de Deus diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele nos amou, Ele derramou o seu amor no nosso coração, como diz lá em Romanos 5. Ele derramou o seu amor em cada um de nós. E não foi de conta-gota, não, Ele derramou, né? Para que nós possamos realmente tomar posse dessa vida e poder amar aqueles que estão em dificuldades no nosso viver diário, sabe? Será que nós temos nos compadecido, não somente dos nossos aqui, mas daqueles que estão aí no mundo, daqueles que carecem da graça do Senhor, daqueles que necessitam, que muitas vezes estão no mundo caído, precisando de uma palavra de conforto? Se nós temos o amor de Deus em nós, irmão, nós vamos ir, sabe, nós vamos se derramar para essas pessoas. Nós não vamos mais olhar para as coisas nossas, nós vamos buscar o Senhor. Então, irmãos, como é importante nós saber, irmãos, que o amor é o vínculo da perfeição, porque o amor procede de Deus. Ele é amor e Ele se doou para nós. Então nada é nosso. Lembre-se que eu e você fomos para a cruz. Quem saiu lá do outro lado? O Valdecir saiu, mas um Valdecir novo, regenerado, capaz de ouvir a voz do Espírito, capaz de amar o Senhor e amar aqueles que o Senhor ama. E a palavra de Deus diz que assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Que coisa, né? Como é precioso, irmãos, nós poder ver que nós temos capacidades, sabe, de amar os nossos inimigos. Amar os nossos amigos é fácil, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles e se entregar por eles, né? E aí vai mais um pouquinho dizendo assim: seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, a qual também foste chamados em um corpo, e sede agradecido, sabe? A paz de Cristo, sabe? A paz de Cristo. Irmãos, o mundo busca paz, o mundo deseja paz, né? Agora há pouco fizeram um acordo de paz lá, alguns dias, né? Um país com o outro fizeram um acordo de paz, tal. O mundo busca essa paz, mas nós temos, irmãos, a paz eterna vivendo dentro de nós. Essa paz eterna, essa paz, irmãos, que faz com que nós podemos estar no maior fervor aqui nesse mundo, mas a paz de Cristo está dentro de nós. Basta você olhar o Salmo 91, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então aí somos nós, é aí que o Senhor nos colocou, sabe, debaixo da sombra
do Todo-Poderoso. É ali que é o nosso lugar, né? E aí quando vai descendo, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Então o salmista está num caos, ele está no meio de um fervo, mas o coração dele está seguro na sombra do Altíssimo, tranquilo, sem se preocupar. É isso, irmãos, que o Senhor quer fazer conosco, a paz de Cristo. O árbitro é aquele que direciona naquilo que nós vamos fazer, aquilo que, no nosso coração, é o que vai dar naquilo que nós vamos fazer. E ele vai mais um pouquinho: o qual também foste chamados em um corpo, e sede agradecidos. Saber que nós somos um só. Por isso que nós precisamos cuidar um do outro, porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, o que é o corpo de Cristo? Sabe o que é nós sermos um só, e somos membros uns dos outros, né? E como nós precisamos saber que o nosso lugar nós somos membros uns dos outros, né? Mas quando nós chegamos no capítulo 13, irmãos, fala do amor. Ali dá algumas conotações: se nós fizer isso, mas se não tiver amor, nós podemos até colocar o nosso corpo para ser queimado, mas se nós não tiver amor, nada disso aproveitará. Então a gente percebe que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, né? Que beleza isso! Não, porque nós não temos isso. Isso é dado pelo Senhor em nós, na medida que nós andamos. É por isso que ele diz assim: quando você nasceu de novo, você vê o reino de Deus. Mas se você nascer da água e do Espírito, você vai poder entrar no reino de Deus. Sabe, quando você começa a andar no Espírito, o Senhor vai te dando graça, o Senhor vai te revelando, você vai tirando aqui, você vai vendo que você pode ser útil para o Senhor. Então Ele vai te limpando e você vai poder viver uma vida olhando somente para Ele, e tudo que interessa é o Senhor. Sabe, irmãos, quando nós servimos o Senhor, quando nós servimos ao Senhor, Ele nos capacita a servir a igreja, a servir os nossos que estão ao nosso redor, né? Quando nós servimos o Senhor, Ele nos capacita a servir o nosso cônjuge. Tu já experimentou servir o seu cônjuge sem a revelação do Senhor? É uma troca muito grande, irmão. Se você fizer, eu faço. Se você não fizer, eu não vou fazer isso aí porque ontem eu precisei e você não fez. Você entende? Agora, quando você serve ao Senhor, o Senhor te capacita a servir, sem olhar nada em troca. E quando você serve, sendo instruído pelo Senhor, você pode servir tranquilo, que o Senhor vai lá do outro lado e faz com que também aquela situação você possa receber, sabe? Então, como nós precisamos, irmão, de perceber que nós somos um corpo em Cristo Jesus, né? E o verso 16, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Habite ricamente em vós a palavra. Outro ponto que pega cada um de nós, porque, irmãos, nós não somos homens e mulheres da palavra de Deus, não. Nós somos muito devagar para ouvir a palavra do Senhor, para guardar a palavra do Senhor, para ter tempo de ler a palavra do Senhor. Quanto tempo nós gastamos? Se nós olharmos aqui, quantos de nós já lemos a Bíblia toda?
Quanto tempo nós temos de vida, de caminhada cristã? Será que nós já lemos a Bíblia toda? Pensemos nisso, porque a palavra de Deus disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê, irmãos? Tem um significado essa palavra habitar, instruir, para nos instruir, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se nós não temos a palavra de Deus implantada em nós, conhecimento do Senhor, irmãos, como que nós vamos instruir alguém? Nós vamos instruir alguém como o mundo instrui um irmão, sabe? Como o mundo fala, abandone isso, saia disso, você precisa ser feliz. Mas a palavra de Deus diz que você tem que se doar para o Senhor e em prol daqueles que são dele. Então, irmãos, como nós precisamos ser homens e mulheres da palavra do Senhor, porque tem trabalho para nós. Nós devemos instruir os outros, nós devemos aconselhar os outros com toda a sabedoria, não a nossa, porque nós não temos. A nossa leva sempre nós para a questão do mundo, mas a sabedoria lá do alto, sabedoria do Senhor. E quando nós temos a sabedoria do Senhor, nós podemos louvar o Senhor. E como que nós vamos louvar? Com salmos e cânticos espirituais, com gratidão, com reverência, com santo temor diante do Senhor, né? E o verso 17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Simples assim, irmãos. Como nós precisamos ter uma vida aos pés do Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, para que então Ele possa vir e socorrer cada um de nós, e então nós teremos plena convicção que nós entraremos no reino de Deus. Não fique só vendo o reino de Deus, não, irmãos. Não fique vendo. Você precisa entrar. E para entrar você precisa deixar Deus trabalhar em você. Eu preciso deixar Deus trabalhar em mim. Porque senão, irmãos, eu vou ser reprovado naquele grande dia. Lembre-se que o julgamento começará pela casa de Deus. Deus vai começar pela casa dele. Aí sim, por isso que Deus é justo, irmãos. Cada um de nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar conta daquilo que nós fizemos por meio do corpo. Então, irmãos, como nós precisamos que o Senhor socorra cada um de nós, porque o dia está se aproximando. Se o Senhor não voltar, em breve nós estaremos com Ele, né? E então que o Senhor realmente ajude-nos e visite cada um de nós para a glória e honra do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por mais uma palavra que o Senhor traz ao nosso coração, por mais uma exortação que o Senhor traz a cada um de nós, Senhor. Mas o Senhor é tão precioso que o Senhor traz um encorajamento para nós. E o encorajamento é o Senhor mostrando que nós temos sim condições de entrar no reino de Deus. Basta nós nos dedicarmos, basta nós nos arrependermos, basta nós buscarmos a Tua face, Senhor. Por isso nós clamamos nesse momento: mostra a Tua face para nós, Senhor, para que haja arrependimento, Senhor, para que haja mudança em nossas vidas, Senhor, para que a Tua palavra realmente, Senhor, possa transformar cada um de nós. Ó Senhor, ajuda, visita, Senhor, transforma as nossas vidas para a glória, para a honra e louvor do Teu nome, Senhor. Cada vida que está aqui hoje, Senhor,
Cada vida que o Senhor trouxe, o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe as dificuldades que cada um de nós aqui temos passado. Por isso, Senhor, sonda o nosso coração. Senhor, expõe o nosso coração para nós mesmos. Mostra o caminho pelo qual nós devemos andar, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas para a glória do Senhor. E nós sejamos uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, porque o Senhor é santo. Por isso nos ajuda, Senhor. Visita cada um de nós, é o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.